paz do nosso Senhor esteja conosco. Amém. Nesta semana que está começando, abençoada. Pode até ter umas lutas, mas nós já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Eu peço para que você se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Amém. Amém. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes
Graças a Deus. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele nos tem prometido, Ele tem feito. Deus é fiel. Confiança, nós podemos ter comunhão uns com os outros também. Então eu queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, na liberdade que você tem aqui. Isso. De repente dá uma olhadinha atrás, às vezes tem alguém sem um sorriso, sem um abraço, sem um cumprimento. Recebe nosso abraço, você que também está nos vendo pela internet. Não vai ser a mesma coisa de estar aqui recebendo esse aperto de mão dos irmãos, esse abraço, esse sorriso. Mas também vale, e o Espírito Santo de Deus está aí com você. Glória a Deus, Deus é muito bom, não é? Vamos orar, irmãos, feche seus olhos agora e busque o Senhor. Deus é tão bom, Deus é tão bom. O Senhor é maravilhoso. Senhor, como o Senhor é bom. E a sua misericórdia se estende de geração em geração. E nós queremos fazer tua vontade. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é ela que nós queremos viver, ó Deus. Que seja feita a tua vontade na vida de cada um de nós. E nós como corpo, unidos na comunhão do Espírito, possamos fazer a tua vontade, Pai. Ó Deus, abençoa aquele coração que entrou aqui aflito. De repente, ó Deus, ele está preocupado com o dia de amanhã. Quantos de nós estamos com planos e temos que tê-los? Mas, ó Deus, não permita que esses planos do futuro nos roube a confiança no presente. E nem nos deixe ansiosos demais pelo que havemos de beber, ou de comer, ou de vestir, ou de possuir. Mas que nós agora possamos de verdade confiar no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá até o pão de cada dia. Senhor, libera, ó Deus, muita fé neste lugar, para que nós possamos estar confiando no Senhor em todos os dias. E esse coração que está aflito agora, receba o consolo do Espírito, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui assim, com aquela dificuldade num relacionamento, às vezes até mesmo antes de sair de casa, com a pressa, e houve aquela confusão ali dentro da casa, Pai, que agora haja, ó Deus, liberação do perdão nesse coração. Se alguma coisa que aconteceu nesse relacionamento, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos perdoar uns aos outros assim como o Senhor nos perdoou. Dá-nos essa mesma capacitação que havia em Ti, Jesus, e que nós não venhamos ter nenhum, mas nenhum inimigo. E se alguém se fizer nosso inimigo, que nós possamos orar por eles, que nós possamos, ó Deus, de verdade, abençoar os que nos amaldiçoam, perdoar os nossos devedores, assim como o Senhor perdoou todas as nossas dívidas. Pai, nós queremos, Deus, nós precisamos. Deus, Teu é o reino, Tu é a glória, o Teu é o poder, tudo é Teu, tudo pertence, nós somos Teus servos, e como filhos amados do Senhor, nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar na paz do Senhor, e vamos ver as comunicações do nosso VT. Está no ar o nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento para não perder nenhuma de nossas atividades. Você que ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as aulas do curso de batismo, fale com a nossa equipe de integração, ou se preferir, fale com o seu líder de célula e marque a sua entrevista.
Mas não perca tempo, porque os batismos acontecerão no próximo fim de semana. E se você está entre nós, tem frequentado regularmente os nossos cultos e quer fazer parte da nossa família, por favor, fale ainda hoje com a nossa equipe de integração, que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja. Ou apenas deixe o seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. No próximo domingo, teremos recepção de novos membros e será um prazer recebê-lo. E atenção, galera da Rede Team, vem aí o nosso Retiro 2014. De 18 a 21 de abril com o tema Marcas. Será na Chácara Luterana e o investimento é de apenas R$150. As inscrições já estão abertas, então corra e garanta a sua vaga. Será realizada nos dias 11 e 12 de abril na Primeira Igreja Batista de Ribas do Rio Pardo, a 46ª Assembleia Geral Ordinária da ACIBAMES, Associação Centro das Igrejas Batistas do Estado de Mato Grosso do Sul. O preletor será o pastor Luiz Roberto dos Santos, da Primeira Igreja Batista em Vila Maria, São Paulo. O tema será Família, Projeto de Deus, e o investimento é de apenas R$5. Mais informações pelos telefones 3027-1449 e 9227-3378 ou pelo e-mail acibames@hotmail.com. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero com muito carinho convidar você para participar da nossa conferência MDA 2014. É aqui no Mato Grosso do Sul a segunda conferência e é a nossa igreja que está promovendo e realizando. Para a glória de Deus, o nosso espaço já ficou pequeno e é por isso que neste ano realizaremos a conferência ali no templo da comunidade El Shaddai. Os preletores convidados já são nossos conhecidos: pastor José Valandro Júnior, do Rio de Janeiro, pastor Domingos Jardim, de Marília, pastor Odilon Vergara, de Curitiba, e o pastor Carlito Paes, de São José dos Campos. Você não pode perder esta grande oportunidade de crescer espiritualmente e aprender mais sobre a visão do MDA. Então anote aí, de 7 a 10 de abril, de segunda a quinta-feira, na comunidade El Shaddai, ali na Avenida Mato Grosso 3566. E atenção, com exceção do dia 7, que será a abertura às 7 horas da noite, nos outros dias teremos programação às 9 da manhã, workshops às 5 da tarde e o culto às 7 horas da noite. O investimento é só R$50. Desta vez, infelizmente, não haverá atendimento para crianças durante a nossa conferência. Por favor, faça a sua inscrição diretamente na Primeira Igreja Batista ou pelo nosso site primeirabatista.org.br. Será uma grande alegria recebê-lo. Nós esperamos por você. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de março. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para aprendermos da palavra de Deus. Eu creio que você veio para receber algo de Deus. Seu filho também vai receber. Quantos têm visto e presenciado seu filho em oração e crescimento em casa? Levanta a mão. Vamos ver. Glória a Deus.
Esse relatório é ótimo para nós, porque as nossas crianças estão crescendo na palavra de Deus e elas estão aprendendo sobre o livro de Apocalipse. E estamos na quinta ou quarta igreja, a igreja de Sardes. Uma igreja muito interessante. É uma das poucas igrejas no Apocalipse que não foi elogiada, nem um momento pelo Senhor. Não foi elogiada. E era uma igreja que vivia um ativismo muito grande. Um professor de seminário nosso falava que para as igrejas fazerem menos eventos. E a palavra evento, ele diz que vem de vento mesmo. É vento, né? Porque o evento ele vem e passa. Se ele não dá um crescimento espiritual para nós, ele não teve nenhum resultado significativo. E essa igreja ela era uma igreja muito ativista mesmo. E aí Jesus, através da carta, representando ali a visão de João, a fama dessa igreja era que ela estava viva. Ela era uma igreja viva, mas só que ela estava morta. E existe uma frase que diz, em vez de você simplesmente sobreviver, você tem que viver. A maioria das pessoas, elas sobrevivem, porque viver é uma arte. E a sabedoria, que é o dom da vida e a arte de viver bem, só pode vir de Deus. Então, você pode perceber no nosso mundo que muitas pessoas sobrevivem, mas poucas delas vivem. Então, essa igreja era uma igreja viva, mas ela estava morta. Era uma igreja muito ativista, fazia muitos trabalhos. E aí o Senhor dá um alerta para ela acordar. Na cidade tinha muito artesanato, artes, e foi a primeira cidade, eles cunhavam moedas de prata e ouro. Então ela tinha uma característica muito importante naquela região. E teve um terremoto naquela cidade de Sardes, e esse terremoto fez com que ela perdesse muito a parte física da cidade e financeira também. E o Senhor em nenhum momento elogia essa igreja. Então, a pergunta que fica hoje para as crianças é, o que você está fazendo está te levando ao crescimento espiritual? O que você está fazendo está te levando ao crescimento espiritual? Às vezes você é um líder de célula, eu sou um líder de célula, pastor. Mas isso está te levando ao crescimento espiritual? Você tem sido um líder que ora, que se preocupa com a sua célula, ou isso tem sido só para cumprir a sua agenda, como mais um cargo que você tem na igreja? Então, as crianças vão aprender a ter fome da palavra, que muitas vezes você vai estar achando que está fazendo muito para Deus, mas você está bebendo pouco da fonte. E há uma diferença muito, muito grande entre a intenção e a prática. No Tadel, quem estava no Tadel aqui, o último Tadel? O pastor Ronaldo fez a mensagem da Coca-Cola, do sal e da açúcar refinado. Na reunião de oração, eu coordeno a reunião de oração de sexta-feira de manhã, e eu fiz um desafio para as pessoas, para que realmente elas cumprissem isso. A gente sabe que a Coca-Cola não é boa, a gente continua tomando. A gente sabe que muito sal na comida não é bom, a gente continua colocando muito sal. A gente sabe que o exercício físico é ótimo para as nossas vidas, mas a gente continua não fazendo exercício físico. Eu até brinquei para eles, eu falei, no dia que eu for assumir uma igreja assim, daqui uns 20 anos, que eu ainda vou continuar muito tempo no Ministério Infantil, eu vou fazer com que todos os membros façam exercício físico. Porque eu voltei a fazer exercício físico, melhorou a minha leitura bíblica, melhorou o meu relacionamento com a minha esposa, meus trabalhos em casa. Até passando roupa agora eu estou passando, limpando a casa muito mais motivado. E estou acordando bem mais cedo também, só por causa do exercício físico. Amém? Então faça aí um desafio para você, não viver simplesmente na intenção, mas na prática. E seus filhos hoje vão aprender. Depois do culto domingo, pergunta para ele, o que você aprendeu, filho? Com certeza você vai ver um grande crescimento na vida dele e o quanto a igreja está fazendo a diferença. E você também faça a diferença na sua casa, dando um exemplo de prática, não só de intenção. Vamos nos colocar em pé, nós vamos receber os facilitadores para que Deus ministre a palavra através da vida deles. Glória a Deus. Hoje amanheceu fresquinho, está ótimo para cultuar. Estenda a sua mão para cá e você vai orar pela vida dos facilitadores para que eles possam ministrar a palavra ao seu filho. E chegando em casa você reforça durante a semana. Quem ainda não comprou a revistinha do seu filho, compra a revistinha para fazer o culto doméstico. E eu te garanto que vai ser uma bênção. Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Te glorificamos porque o Senhor tem abençoado a vida da nossa igreja com um ministério infantil saudável. Ainda temos muito para crescer, porque ainda precisamos de muitos facilitadores, precisamos da Tua graça estendida sobre as nossas vidas,
e que o teu amor se estenda a cada dia, mantendo os facilitadores que nós temos motivados para glorificar o teu nome. Abençoa os pais para que eles possam investir na vida dos seus filhos, para que as crianças cheguem já na igreja cheias do teu Espírito Santo, prontas e abertas à mudança, e que a nossa igreja seja reconhecida como uma igreja que tem crianças que glorificam o nome do Senhor dia a dia nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Glória a Deus pela vida de nossos pré-adolescentes e de nossas crianças. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Ainda esta semana eu vi um ato muito interessante acontecendo, e a gente tem que valorizar muito que essa fase, você que é papai, mamãe, vovô, vovó, que estão intimamente ligados a algumas crianças, é muito importante a gente levar em conta essa fase, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, e até quando for velha não se desviará dele. E eu estava vendo ainda essa semana, alguém que se reconciliou com Cristo, devido a uma perda muito perto, através de um falecimento, e houve uma reconciliação desse rapaz. Eu lembro que eu comentei com ele, olha, a Bíblia está sempre com a razão, né? E a gente ensina a criança... E ele recebeu ensinamentos desde criança e estava ali se reconciliando com Deus. E eu estava lembrando desse versículo, que é muito sério a gente investir na vida de nossos filhos. Nós, daqui a pouco, teremos as eleições da igreja, e eu queria ver se os irmãos estão preparados. Os membros da igreja deverão ter agora em mãos as cédulas para votação. Se você é membro da igreja, tem que ser membro nesse caso, você então deve ter uma cédula. Se não tem, você pode ir ali ao balcão agora e pegar a sua cédula. Eu gostaria de saber também, antes de nós começarmos o processo propriamente dito, se os irmãos todos têm canetas, já estão prontos com canetas. Quem não tem caneta, por favor, levante a sua mão. Sim, aqui temos pessoas que não têm caneta. Mantenha a sua mão levantada até que você receba uma caneta. Você que não tem caneta, por favor, mantenha a sua mão levantada até que você tenha uma caneta. O pessoal que está distribuindo canetas, aqui, isso, ao meu lado direito, lado esquerdo de quem entra, temos algumas pessoas sem canetas. Então, mantenha a sua mão levantada até que chegue uma caneta na sua mão. Como os irmãos viram ali, nós teremos a nossa conferência MDA. É algo muito especial. Muitos pastores, eles conversam comigo dizendo assim, puxa, a conferência MDA, ela tem alguma coisa de diferente. E é verdade, eu creio que isso é uma unção do Espírito, por causa da obediência à ordem de fazer discípulos. Eu creio mais do que nunca tenho tido essa convicção. É como se voltar ao primeiro amor. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus, que às vezes a gente recebe ordens e a gente sabe que tem que cumprir aquela ordem e não cumpre. E nós estamos voltando. E como a conferência MDA tem como foco o fazer discípulos, e ela
as ministrações são ministrações de muito amor. Amor é uma marca de todas as conferências MDAs que eu já fui. Essas conferências todas têm muita marca do amor. Tem muito a marca do cuidado, da proteção. Tem muito a marca da projeção, de pegar e projetar o discípulo para ele ser quem Deus projetou para a vida dele, o propósito de Deus. Isso tem sido muito valioso. Preletores conhecidos no Brasil e até conferencista internacional mesmo, como o caso do pastor Carlito Paz, ele já testemunhou isso. Olha, já fiz tantas conferências de tantas maneiras, mas há algo de especial na conferência MDA. Então, quando você sair daqui, não deixe de fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, isso é muito importante que você participe da nossa conferência MDA. 7 a 10 do próximo mês, na igreja El Shaddai, tendo em vista que aqui não cabe todo mundo, e nós também estaremos recebendo pessoas de várias cidades do nosso estado. Não deixe para depois também para você não correr o risco de ficar sem a sua vaga. Pois bem, nós estaremos reabrindo a nossa sessão de eleição da igreja para os cargos diretivos do ano eclesiástico de 2014 e 2015, que começa a partir do mês de abril e termina então, depois de completar um ano, e aí começa no ano que vem um novo ano eclesiástico. Mas para este, nós vamos agora eleger alguns cargos. Primeiramente, o cargo de presidente, os irmãos já sabem, é o pastor Gilson Breder, de acordo com que essa própria igreja já decidiu e segue há muitos anos. Ele é presidente enquanto bem servir a igreja, conforme a Assembleia do dia 23 de dezembro de 1990. Eu vou passar agora a direção dos trabalhos para o pastor William, devidamente delegado pela presidência da igreja, tendo em vista que o cargo de vice-presidência aparece meu nome, por uma questão de ética, vou passar a direção dos trabalhos para ele. Graça e paz, amados. Antes de nós continuarmos o processo, nós queremos chamar aqui a comissão de eleição. Não sei se todos estão aqui presentes, uma salva de palmas para eles, aí na pessoa do irmão Renato Gualberto e todos os outros demais da comissão. E nós queremos também, nós precisamos de um fiscal voluntário, alguém que vai prestar o culto acompanhando todo o processo, aqui e lá fora. Então, amados, por gentileza, um dos irmãos membro da igreja, pode ser um voluntário, uma voluntária que queira acompanhar esse processo, fazer parte do processo. Eu gostaria de ter aqui um voluntário, uma voluntária, por favor, por gentileza, para acompanhar todo o processo. Tem que ser membro da igreja. Alguém, por gentileza? Ok? Quem poderia? Júnior, vem cá, Júnior, fala o seu nome e quanto tempo você está aqui na Primeira Batista? Nivaldo Júnior, estou há 7 anos. Amém, querido. Então você vai acompanhar o processo aqui e depois lá junto com a comissão de eleição. Amém? Amados, rapidamente nós vamos dar continuidade falando sobre o cargo de vice-presidente. Então você vai escolher apenas um nome, você observando aí na sua cédula que ao nome do pastor Ronaldo, e vários nomes foram indicados, mas eles declinaram. Então é uma eleição de nome único. Então escolha apenas aí um nome do pastor Ronaldo Leite Batista. Estou repassando agora para os demais cargos na condução do pastor Ronaldo. É importante dizer que todo o processo já começou quando você recebeu aquele quase um manual, né? Dizendo como seria todo o processo de eleição. Então teve as indicações, agora nós já estamos, e a partir de agora você vai votar, como já votou, nos nomes. Então essa cédula que você tem nas mãos, ela já é autoexplicativa. Mas vamos ponto a ponto, que assim todos nós acompanhamos para termos um processo claro e transparente, e assim que os irmãos terminarem, as cédulas serão recolhidas ao mesmo tempo, para que a nossa, então, comissão possa fazer o trabalho da contagem dos votos diante do fiscal que foi escolhido, que veio aqui à frente voluntariamente, mas que toda a Assembleia viu. Então nós vamos passar para os próximos cargos.
primeiro e segundo secretários. Os irmãos poderão escolher 2 nomes que aparecerão na tela agora, para que os irmãos associem o nome à pessoa. Áurea Aparecida Riceto, também ela está indicada para vogal. Denise Elaine Zorzo também está indicada para vogal. Uda Kedma Rodrigues Orenha, Maria Aparecida Franco da Silva, Maria Lídia de Brito Napi e Maria Rubenita Mota da Silva. Esses são os nomes. Então você pode escolher 2. Lembrando que aí à sua direita tem nome de pessoas que também estão sendo indicadas para outros cargos. Você pode votar nelas agora ou esperar para votar nelas depois. Faça a sua escolha livremente. Muito bem, próxima função, primeiro e segundo tesoureiros. Você também deverá escolher 2 nomes, obviamente porque o primeiro mais votado será o primeiro tesoureiro e o segundo mais votado, o segundo. São candidatos a irmã Ana Ivonilde Rodrigues Balsanini, o irmão Cleverson Mariano Nogueira, o irmão Duval Pedro Caçapula, o irmão Pedro Martins de Oliveira, o irmão Renato Rodrigues Gualberto Júnior e o irmão Wallace Faria Pacheco. Então escolha 2 nomes. Próxima função. No caso dos vogais, como são 3, obviamente, os irmãos escolherão 3 nomes. Então farão agora 3 escolhas. Prestem um pouco de atenção aqui na tela, para que os irmãos possam associar o nome à pessoa. Áurea Aparecida Riceto. Se o irmão já votou lá em cima na irmã Áurea, obviamente vai poder votar de novo na mesma pessoa, né? Ou pode, mas tendo em vista que você se lembre que você está querendo ela para um cargo ou para uma função. As mais votadas, obviamente, serão eleitas. Denise Zorzo, Eduardo Luiz Risato, Exir Nahara, Marlene Nogueira de Souza Sato, Vera Tilde Castro Pinto. Os irmãos, então, devem escolher 3 nomes. Três nomes, já escolheram? Ok, vamos para a próxima função. Comissão de Exame de Contas. Os irmãos deverão escolher também 3 nomes, porque essa comissão é composta por 3 pessoas. São candidatos, os irmãos podem olhar aqui na tela para associarem o nome à pessoa novamente. Anésio Napi Júnior, Clarice Alves de Jesus Oliveira, Helena Klim de Almeida e Juliano Rodrigo Klaus, Renato Rodrigues Gualberto e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Lembrando que sempre aí à sua direita você tem o aviso se ele está sendo indicado para as outras funções. Preste atenção nisso. Faça a sua escolha de 3 nomes. Tivemos tempo hábil.
Creio que sim agora. Pelo movimento dos irmãos, sim. Mas você pode continuar aí fazendo tranquilamente. Vamos agora para a comissão de orçamento, que também é composta por 3 pessoas. Você, então, deve escolher 3 nomes. São candidatos o irmão Adilson Amorim Puertes, conforme você vê na tela, o irmão Anésio Nape Júnior, o irmão Marcos José Brito, o irmão Roberval Maurício Cardoso Rodrigues, o irmão Vilmar Gomes, o irmão Wilson Joaquim da Silva. São esses os candidatos. Escolham 3 nomes e veja aí à sua direita da cédula as pessoas que caso corram a outras funções. Algumas pessoas descobriram que para ser membro da igreja, apesar de alguns avisos, eu sei como é que é, às vezes a pessoa chega e se sente tão amada e cuidada, e às vezes já está lá na célula e imaginam que já são membros da igreja. Se você veio de outra igreja, por exemplo, para ser membro da igreja, você tem que passar por uma entrevista, e assim você passará por todo um processo para se tornar membro da igreja. Se você ainda não fez essa entrevista e não fez esse pedido, você pode fazê-lo, você pode marcar essa entrevista, logo na saída no balcão, você pode ter todas as informações que você precisa. Se você precisa de ajuda nesse ponto, deixe-nos ajudar você. Nós queremos ajudar você, então você passa ali pela frente e nós vamos ajudar nesse processo de você se tornar membro da igreja, porque pode só votar e ser votado, como já foi avisado anteriormente, aqueles que são membros. Algumas pessoas fizeram isso já hoje. Bom, vamos para a próxima, para as próximas funções. Ministério de Construção, agora você deverá escolher apenas um nome. Apenas um nome. São candidatos o irmão José Duarte Filho, o irmão Rony Armoa de Deus e o irmão Wilson Joaquim da Silva. Dos 3, os irmãos devem escolher apenas um nome. Um nome. Se foi mais rápido, não é? Vamos para o próximo, então. Multiministério. Novamente, apenas um nome. São candidatos o irmão Marcos Antônio Risse, o irmão Miguel Ferreira e a irmã Valesca da Fonseca Vieira. Escolha apenas um nome. Sim, pelo que eu vejo do movimento, todos já fizeram, ou pelo menos quase todos. Vamos para o ministério de oração. Você deve escolher também apenas um nome. São candidatos o irmão Aliomar Rodrigues do Nascimento, o irmão Dorival Tadeu da Conceição Canhete e o irmão Valdir Balbueno. Escolha então um nome. É uma bênção, né, amados irmãos? Esse processo sempre foi feito, nós já oramos e vamos orar de novo, sempre estaremos em oração. A base de oração, nós já fizemos isso em vários cultos, já oramos até naquele processo, quando os irmãos fizeram as indicações.
as pessoas passaram por todo aquele critério que a igreja já votou em assembleia, que deveria passar por aquele critério. A comissão trabalhou e apresentou então esses nomes aos irmãos, que os irmãos puderam escolher agora. E com certeza Deus esteve todo esse processo, porque foi feito à base de oração em nome de Jesus. Nós entendemos que esse processo é tão lindo assim, maravilhoso, e todos podem participar, porque Deus está nele. Então agora, você que já terminou, eu convido você a passar para que fique na ponta das fileiras aqui, todos fiquem com uma ficha, e os irmãos vão passar recolhendo agora. Não se preocupe em passar a sua cédula aberta mesmo, porque não tem o seu nome. Esse processo é feito, então você vê que tem número, então você não é reconhecido ali, então passe, o seu voto é livre e secreto, se você desejar que ele continue secretamente. Graças a Deus. Assim que todas as cédulas forem recolhidas, os irmãos da comissão vão estar junto com o fiscal que temos ali, o irmão Júnior, e aí vai ser processada a contagem dos votos deste culto. Esta assembleia continue em aberto, porque ainda teremos votação no culto das 17 e das 19. Se você tem alguém que é muito amado seu, e você fala que quer votar 2 vezes, não pode vir nos outros cultos e votar outra vez, porque você já, quando pegou a sua cédula, você já assinou. E mais uma vez eu repito, se você foi buscar a sua cédula e foi buscar o seu nome não está lá no hall de membros, não deixe para regularizar. Se você deseja, nós queremos ajudá-lo nesse processo. Você pode e deve se tornar um membro lá do hall de membros, né? Você pode até dizer, não, mas já é da casa, tudo mais. Sim, também nós aceitamos, mas vamos acertar toda essa situação e nós queremos ajudar você. Se você for buscar a sua cédula para votar, ela não estava ali, porque você não está no hall de membros, nós vamos ajudá-lo. Não deixe passar ali no balcão. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus não é bom o tempo todo? Sim ou não? Amém. Nós sabemos que todos vocês que foram indicados, mesmo que vocês não foram eleitos, quando vocês aceitaram a indicação, vocês reconheceram que havia um dom de Deus sobre a vida de vocês. E vocês vão poder trabalhar também, mesmo que não sejam eleitos. Vocês já têm o nome ali, já vai ser fácil para o eleito buscar ajuda para que vocês trabalhem juntos ali nesse ministério para o qual você foi indicado. Amém, glória a Deus. Visitantes, convidados, nossos convidados. Então presta bastante atenção, você que é da casa, porque quando a gente recebe gente na nossa casa, a gente quer que ele seja assim muito mais, se sinta muito bem-vindo. Então, os irmãos vão ficar atentos para receber calorosamente, e nós queremos ver quais são os nossos convidados. Você pode dizer assim, não, mas não fui convidado por ninguém não. Eu vim aqui por causa de alguma coisa lá, que não foi um convite de alguém. Você é convidado do mesmo jeito, porque você é convidado do Espírito Santo para estar aqui esta manhã. Então, todos os convidados, por favor, fiquem em pé um instante só, para que nós possamos reconhecê-los e cumprimentá-los. Cada onde estão nossos convidados? Temos convidados ali, já vai receber um cumprimento, ali também. Aqui temos convidados. Pergunte o nome, meu irmão, minha irmã, pergunte o nome. A pessoa gosta de ser reconhecida pelo nome, diga a ele que ele é muito bem-vindo no amor de Cristo. Que bênção, hein? Isso, não tenha pressa de cumprimentar, não tenha pressa de fazê-lo sentir bem-vindo. Graças a Deus. Tem vezes que a gente já viu gente que às vezes, às vezes está um irmão de pé, ele é membro da igreja, a gente cumprimenta, seja bem-vindo, mas ele está de pé para cumprimentar o outro, não é assim?
Mas não tem problema, esse tipo de erro é bem-vindo, porque aí você, não, eu sou membro, como é que é o seu nome? Aí já conhece, pronto. É sempre muito bom a gente fazer as pessoas se sentirem amadas e queridas. Nós vamos agora para um momento de que você traz um reconhecimento ao Senhor. Quer ver? Quantos de vocês aqui reconhecem que vocês têm um sustento, que vocês recebem lá da empresa, ou se você trabalha, é funcionário público, não sei. Quantos aqui reconhecem que você está ali porque é uma bênção de Deus na sua vida? Levante a mão. Glória a Deus, está vendo? Quantos de vocês reconhecem que o que vocês têm, tudo vem do Senhor? Levante a mão. Olha aí, então dá um glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso, não é? E sabe, amados irmãos, este é o momento em que você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta em reconhecimento também, em gratidão, porque Deus tem feito tudo, e é da palavra de Deus que nós devemos trazer os dízimos e as ofertas. Traga a sua oferta. Às vezes aquele real missionário que às vezes a gente está deixando de dar, não, o que vai fazer diferença? R$2 a mais, a menos, R$1, não faz diferença. Faz sim. Faz primeiro porque todo mundo dando uma quantidade, e todos nós participamos, vai fazer diferença no todo. Mas não é só por causa dessa matemática. Porque tem também a matemática celestial, que Deus multiplica o que você traz. Quando você traz para abençoar, você é abençoado e as pessoas ao seu redor também são. Tenho visto vários testemunhos de pessoas que estavam passando por um momento de não ter. E eu falo, não, vou ofertar. E de repente Deus supria a necessidade de tal maneira que ele pôde ser suprido e suprir outros. O que aconteceu com a viúva de Sarepta lá do Velho Testamento, acontece hoje ainda. Já pensou? O profeta chega, a mulher só tem um pouquinho de farinha e de azeite, ela já está para morrer. E chega o profeta e fala, não, traz lá, faz um bolo, ou enfim, ela tinha que entregar tudo para o profeta. Eu falo, muitos de nós diriam, que profeta mal, hein? Que é isso? Já tenho pouco, ele ainda quer o que eu tenho. Mas o que aconteceu? Quando ela ofereceu, multiplicou para ela, ela não precisou ter aquele destino que ela pensou que ia ter, morrer de fome, morrer à míngua. Ela não teve. E além do mais, a Bíblia diz que sobejou, que ela começou a distribuir para os vizinhos. É assim que se faz quando a gente entrega na mão de Deus. Talvez você ainda pense, mas será? É tão pouco. Tudo bem que Deus vai me abençoar, mas abençoar outros é a verdade. Lembra do garotinho que estava lá, no dia da multiplicação dos pães e dos peixes? Foi a partir de pouquinhos peixes e pães que Deus alimentou uma multidão. Olha que bênção, gente. Então, quando você trazer a sua oferta, traga de coração alegre, diga, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me suprido. E se você está com abastança, ou está passando por alguma necessidade, traga si mesmo com muita alegria, e diga, Deus, estou entregando nas tuas mãos, multiplica e abençoa. Você vai ser abençoado e vai ser abençoador também, em nome de Jesus. Então, enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para que muitos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. E as palmas, com alegria. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Declare com alegria ao Senhor. Posso crer no amanhã, por Ele vive. Temor não há.
enfrentarei. Sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei a glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu vou não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu quero viver essa alegria do Senhor. Porque Ele vive. Palmas. Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Amém. Vire para o irmão que está do seu lado e declare: você é amado pelo Senhor. Aleluia. Porque aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas o entregou para sofrer no meu lugar e no seu lugar. Sentiu tanta dor e não hesitou. Morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está aqui. Deus está aqui, se manifestando através do Espírito Santo. Vire para ele e fale: você é livre. Pela cruz você é livre. E você vai declarar com fé que o mesmo Deus que morreu, ressuscitou, está aqui se manifestando no meio de nós. Ele vai agir em teu favor. Ele vai alegrar o teu coração. Ele vai se manifestar nessa causa que você tanto precisa de uma manifestação do poder de Deus. Basta você crer. Adore o Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia, Pai de amor. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Tu és, Senhor Jesus, e o tanto que Ele nos quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração adora o Senhor, porque Ele está aqui nessa manhã. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é amado pelo Senhor. Não importa o que você fez, não importa o quanto Satanás tem de acusar você, não importa quantos anos o inimigo vem tentando mostrar e dizer para você que você não é perdoado, que você nunca vai ser amado pelo que você fez, eu te digo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, você é amado pelo Senhor. Uma nova vida, um novo coração, um novo coração em Cristo Jesus. Querido, se alegre, porque você é livre para amar, você é livre para adorar, você é livre para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, continue orando, se apresentando diante do Senhor. Deus nos ama. Quantas vezes nem nós mesmos nos aceitamos. Às vezes os pensamentos começam a invadir a sua cabeça, a dominar o seu coração. Acredite nessa palavra, o Senhor te ama. É o Senhor quem te ama, é o Senhor quem te escolheu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo de mais precioso que tinha por você, por mim. Acredite nessa palavra. Oh Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse amor incondicional. Pai, não há o que eu possa fazer, ó Deus, para merecer. Não há. Mas mesmo assim o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor tem derramado o seu amor, a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Oh Pai, nós aceitamos esse amor, ó Pai. Nos perdoa, Deus, pelas vezes que nós rejeitamos esse amor, pelas vezes que nós tentamos viver
e aceitando as palavras negativas, as palavras, as flechas lançadas pelo inimigo ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ministra esse amor em nossos corações, ó Deus, que nós possamos aceitar e viver esse amor, ó Pai, de tal maneira que esse amor comece a transbordar, ó Deus, e a influenciar outras e outras e outras pessoas que não conhecem ao Senhor ainda, que não receberam esse amor, essa graça. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra aos nossos corações agora a sua palavra. Oh Pai, nossos corações estão abertos, ó Deus. Nós queremos ouvir aquilo de mais precioso que o Senhor tem para nós, que é a palavra do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui cantando ao Senhor, ó Pai. Não são palavras lançadas ao vento. Não são, ó Pai. Não são palavras lançadas ao nada. Nós não estamos adorando a uma entidade, mas é ao Deus Criador. É o meu papai, é o nosso papai, é o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia. Fala de novo, gente. Bom dia. Animados. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. Eu já falo rápido e agora vou ter que falar um pouquinho mais rápido, né? Mais rápido que o normal. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu nem combinei nada, mas a palavra de hoje ela é para falar sobre fé. Tenha fé, irmão. O título que o Senhor me levou a dar essa palavra é Tão Somente Creia. O próprio texto vai nos dar isso. A nossa caminhada cristã, a nossa vida, ela é cheia de adversidades. No meio do caminho da nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com algumas situações, algumas coisas que esfriam a nossa fé, que desanimam o nosso coração, que tiram o nosso foco. Mas nesse texto de hoje, nessa palavra, de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos entender alguns princípios, algumas características de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que crê. Tão somente creia. Repita comigo. Tão somente creia. É isso que Jesus quer para você nessa manhã. Se você tiver que sair daqui com apenas uma frase, a frase é essa. Tão somente creia. Não olhe para as adversidades, simplesmente creia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema. Olhe para Jesus. Creia em Deus. Creia em Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. A primeira característica que nós vemos através que o texto vai nos mostrando, existem muitas outras características, nós poderíamos tirar aqui infinitas, eu acho que pelo menos umas 30, facilmente, mas eu quero ficar em apenas 4 características de uma pessoa que crê. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Primeira característica que nós vemos através da vida de Jairo, este homem que o texto menciona agora, humildade. Jairo teve uma atitude de humildade perante o Senhor. O texto fala que Jairo era um dos chefes da sinagoga, um dos chefes do templo. Este homem, ele era um homem de muita influência. O chefe da sinagoga, nesse contexto, nesse tempo aqui, ele durante a semana era responsável por reger a sociedade. Ele não era o prefeito, mas ele influenciava muita coisa. Ele era o juiz, ele era praticamente o juiz. Quando você tinha um problema, alguma discórdia, ele fazia aquela conciliação entre as pessoas. Ele levava as pessoas a um entendimento. Ele regia ali o comércio da cidade, falava, olha, não está legal essa barraca aqui, ou isso ali. E ali ele ia conduzindo a situação. Ele era um dos chefes, uma das pessoas que faziam isso. E nos finais de semana, no sábado,
que era o dia do Senhor, ele como chefe da sinagoga, ele estava lá e ele auxiliava ali nos cultos também, nos sacrifícios. Ele não era sacerdote, ele era o chefe da sinagoga. E também, ele era o responsável pela escola do discípulo, por ensinar e conduzir esse processo. Então, este homem, Jairo, ele era influente em muitas áreas da sociedade. A influência dele alcançava muita gente. E eu creio que Jairo deve ter procurado outras coisas. Imagina você, a sua filha de 12 anos, com muita vida pela frente, ela está lá crescendo, vivendo, de repente há uma enfermidade. E não é uma enfermidade qualquer, é uma enfermidade de morte. Uma enfermidade de morte. O inimigo, ele veio ceifar a vida dessa criança. Esse pai, ele tinha muitos sonhos para essa menina. Ele tinha muitas expectativas para ela. Mas de repente, algo aconteceu. Uma enfermidade. E a palavra diz que Jairo, ao saber de Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele foi, se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus, se humilhou na presença dele e pediu fervorosamente. Ele pediu insistentemente: Jesus, vamos lá na minha casa, toca na minha filha que eu tenho certeza que ela será curada. Curada. Ele teve uma atitude de humildade. Ele foi humilde, ele abriu mão dos seus preceitos, das suas crenças, para acreditar em Jesus, para confiar em Jesus. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dele. Ele não se preocupou com o cargo dele, com a hierarquia, com o status dele. A única coisa que importava para este homem era a saúde de sua filha. E eu digo isso para você, e eu tenho aprendido, eu tenho caminhado nisso, eu tenho caminhado nesse princípio, que toda vez que alguém me pede alguma coisa, alguém vem com um pedido de oração, e isso é um engano que eu vivi durante algum tempo, e eu acredito que talvez você possa estar vivendo nesse engano. Quando alguém vem e ela pede para você orar por ela, e ela fala assim: olha, eu estou com uma enfermidade, sabe, às vezes é até uma enfermidade de morte. Nós oramos assim, porque a palavra é para mim e é para vocês também. Deus, em nome de Jesus, faça a sua vontade. Se o Senhor quiser que ela seja curada, cure. Mas se o Senhor não quiser, não cure. Faça a sua vontade. Esse é um sentimento, irmãos, de quem não se importa. Porque esse homem, quando ele se prostrou aos pés de Jesus, ele não falou assim: Jesus, faça a sua vontade. Não, ele falou: Jesus, ele implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vai lá, toca nela que eu tenho certeza que ela será curada. Curada. Essa deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser essa. Deve ser uma oração de fé. Não é gerar um sentimento falso no coração das pessoas. Não. É você pedir aquilo que você quer. É você ser sincero na presença de Deus. Se humilhe diante de Deus, mas se humilhe com sinceridade. Fale para Ele: Deus, cura, cura, cura. Mas olha, Deus, eu entendo que esse é o meu desejo. Esse é o desejo do meu coração, é que ela seja curada. Mas se não for a sua vontade, aí sim, o desejo do meu coração é esse. Mas faça a sua vontade. Eu desejo isso, Pai. Cure essa pessoa. E foi isso que ele fez. Ele orou porque ele se importava com ela. Ela não era uma menina qualquer, ela era a filhinha dele. A filhinha dele. Quando você orar, você tem que orar pela sua filhinha. Você tem que orar como quem se importa, como quem acredita, como quem está vivendo aquilo. E não simplesmente apresentando diante de Deus. Porque Deus já sabe. Se você for só para apresentar diante de Deus, não precisa, Deus está bom. Só que Deus, Ele quer que você interceda pelas pessoas. É isso que é intercessão. É você levar aquele pedido. Fala: Deus, olha, eu estou intercedendo por ele, Pai. Faça isso, esse é o desejo do nosso coração. A segunda característica, versículo 24 até o versículo 27. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara
tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Eu vou parar só um pouquinho aqui. A segunda característica de uma pessoa que crê, a primeira é que ele é humilde, ele se humilha perante o Senhor. A segunda é que ele é uma pessoa inconformada. Inconformada. Aqui nós vemos duas pessoas. Jairo, que estava inconformado com a situação da sua filha, com aquilo que estava interrompendo a vida da sua filha, aquilo que estava cessando ali, parou. Era morte para sua filha. E ali havia também, agora o texto nos mostra uma mulher que havia 12 anos, que a sua alegria havia sido interrompida também. Há 12 anos, essa mulher estava sofrendo. O texto diz que ela procurou em todos os especialistas da época, e ela gastou todos os recursos dela, tudo que ela tinha, ela gastou para ser curada. E o segundo princípio que eu vejo aqui para as nossas vidas, é que nós não podemos aceitar as adversidades do dia a dia. Cabe a Deus decidir se é o fim ou não. Não cabe a mim e não cabe a você. O meu papel e o seu papel é acreditarmos, é crermos em Deus, é não aceitarmos a situação. Quantas vezes nós estamos aqui caminhando, andando, vivendo, aprendendo com o Senhor, mas nós vemos algumas situações na nossa própria casa e nós chegamos lá e falamos assim: não tem mais jeito, é morte, acabou. Não se conforme. Segunda característica de uma pessoa que crê, ela é uma pessoa inconformada. Ela não aceita as circunstâncias, as adversidades impostas pelo mundo, pela sociedade ou pelo inimigo também. Não importa de onde vem essa adversidade, nosso papel é não aceitar. O nosso papel é sermos pessoas inconformadas. Talvez você tenha passado por uma coisa que você plantou, uma adversidade, uma situação que é uma consequência de algo que você mesmo plantou. A palavra de Deus para você essa manhã é: não se conforme, não aceite, mude a sua conduta, ande conforme o Senhor, olhe somente para Jesus. E aqui nós vamos para a terceira característica, que é onde eu vou ficar um pouco mais de tempo, versículo 27 até o versículo 34. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. E tem umas versões que dizem virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, humildade, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. E há uma outra versão que eu prefiro, que diz: a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Primeira característica de uma pessoa que crê, ela é humilde. Ela é humilde. A segunda, ela é não se conforme, ela é uma pessoa inconformada. A terceira característica, ela é uma pessoa corajosa. Para você presenciar os milagres de Deus para a sua vida, você tem que ter coragem. Essa mulher, lá em Levíticos, em Levíticos 15, do versículo 25 até o versículo 30, diz o seguinte: que uma mulher normal, uma mulher, qualquer mulher, toda mulher, naquele período, no período do seu ciclo menstrual, ela é considerada impura.
nessa sociedade. Ela era uma mulher considerada impura. E essa mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela deveria se isolar da sociedade, porque todas as pessoas que ela tocasse seriam consideradas impuras. E todos aqueles que tocassem nela eram considerados impuros. Imagina você, essa mulher. Não era apenas um período, foram 12 anos. Durante 12 anos, essa mulher, considerada impura pela sociedade, considerada impura por ela mesma, ela não podia tocar ninguém, que essa pessoa que ela tocasse seria considerada impuro também. E se a pessoa tocasse nela também, ela era uma pessoa excluída, infeliz, isolada. Ela não podia ter amigos, não podia ter relacionamentos duradouros, relacionamentos fortes. Talvez ela escondia até um segredo por causa da sua impureza. Ela não podia se casar. Ela não podia ter um relacionamento amoroso, porque ela era impura. Ela era uma mulher infeliz, isolada, empapada por tantos panos e lençóis que ela tinha que carregar, e uma situação até nojenta, assim, por causa da higiene também da época, né, e os costumes e até a tecnologia da época. Durante 12 anos, essa mulher carregou esse peso. A alegria dessa mulher foi ceifada. O vigor dela foi ceifado, a sua saúde, o seu vigor mesmo, porque ela estava perdendo sangue. Talvez uma mulher anêmica, uma mulher desanimada e outras enfermidades que isso pode causar e foi gerando em sua vida. Aí ela encontra Jesus e ela fala assim: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Mas quando ela vai tocar em Jesus, a palavra fala que ela vai escondida no meio da multidão. Eu creio que, primeiramente, não foi a mão dela quem tocou Jesus, foi a fé dela. Antes da mão dela tocar Jesus, a fé dela já tinha tocado. Não foi o ato dela tocar, foi a fé dela em Jesus. Mas também, imagina você, numa situação dessa, considerado impuro, considerado uma pessoa excluída. Eu imagino que essa mulher pode ter pensado: se eu só tocar no manto dele, eu não vou contaminar ele. Eu vou escondida, porque a minha situação é uma situação vergonhosa, é uma situação difícil. Mas o texto fala que ela foi pela multidão, tocou e logo ela sumiu, porque ela não apareceu, Jesus nem viu, mesmo sendo curada. Mas Jesus parou e falou: não, eu vou mostrar para essas pessoas, eu vou mostrar para Jairo, eu vou mostrar para todo mundo, que eu me importo não somente com a filhinha de um homem importante, mas que eu amo essa filhinha de outro homem também. Essa filhinha, ela é minha filhinha. Jesus está olhando para ela como uma filhinha dele ali naquele momento. E ele fala: quem me tocou? Cadê? Onde está essa pessoa? E os seus discípulos falam: mestre, está todo mundo te apertando, você está indo lá na casa de Jairo, todo mundo quer ver esse milagre acontecer. Todo mundo está tocando, eu toquei no Senhor, ele tocou, está todo mundo tocando. Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, alguém tirou virtude de mim. E é isso que nós iremos fazer nessa manhã, nós iremos tirar virtude do Senhor. Às vezes, eu e você temos algumas situações tão vergonhosas, tão humilhantes, que nós queremos contar só para Deus e para mais ninguém. Pode ser um pecado que você não foi curado ainda, que é um pecado tão podre, que você tem muita vergonha. E você não consegue conviver, você acha assim: eu vou confessar para Deus e tá bom. Mas Deus, Ele quer não somente te livrar desse pecado, mas Ele quer te salvar, Ele quer te curar integralmente.
E é por isso que Jesus trouxe à tona essa situação. Ele falou e ele trouxe essa mulher à frente de todos. E o texto diz o quê? Que a mulher, que quando ela tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. Imediatamente a sua enfermidade cessou. Mas quando Jesus falou com ela, aí sim, aí veio a palavra de vida sobre a vida dela. Aí veio a palavra da boca de Deus para a vida dela. Aí Jesus falou para ela: filhinha, a tua fé, você já foi curada, mas a tua fé te salvou. E a salvação de Jesus, ela é algo integral. A cura de Jesus, ela é completa. Ela não é apenas uma enfermidade, mas ela quer remover tudo aquilo que te impede de adorar ao Senhor, tudo aquilo que te impede de ter uma vida plena, uma vida completa. Tudo aquilo. É isso que Jesus quer tirar. É isso. Traga à tona. Traga à tona. Não adianta você só falar para Deus, você só tocar escondido, não. Jesus, ele quer fazer o milagre completo. É um milagre que sara e que te redime perante a sociedade. Nesse momento, Jesus, ele mostrou valorização para essa mulher. Ele chamou ela e ele falou assim, na frente de todo mundo. Ele pegou uma mulher que era excluída, uma mulher que era isolada, uma mulher que talvez nem ela mais acreditava nela mesma. E ele falou na frente de todo mundo: filha, você tem fé. A sua fé te salvou. Ele valorizou ela. Jesus, ele quer trazer valor para as nossas vidas. Ele quer trazer valor àquilo que já havia se perdido, àquilo que você já não acreditava mais. E a quarta e última característica de uma pessoa que crê, de uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Vamos terminar o texto, versículo 34. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Eu vou até ler de novo. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. A quarta e última característica de um discípulo que crê, de uma pessoa que crê: a primeira, ele é humilde; a segunda, inconformada; a terceira, corajosa; e a quarta característica, ela é uma pessoa firme. Ela é uma pessoa firme. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, aparecem as adversidades e aparecem muitas vozes falando para mim e para você: já morreu, não adianta mais, não incomode Jesus, já morreu, já acabou, desiste, vai preocupar Jesus com outra coisa, vive a sua vida, bola para frente, agora é continuando, viva a sua vida. Mas a palavra de Jesus para você é: não tenha medo, tão somente creia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades, não olhe porque as pessoas estão falando. Tão somente creia. Creia, não desista. Quantas vezes nós temos andado, caminhado e as coisas estão quase acontecendo,
quase acontecendo. Aquele milagre que você tem orado e orado e orado e tem pago um preço por aquilo. Mas você simplesmente desanima, porque o tempo vai passando, a situação vai piorando, e você olha e fala assim, já morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas aqui nós vemos um outro princípio, muito importante, é que só presenciou o milagre quem creu. Só presenciou o milagre quem teve fé. Na primeira situação, os amigos de Jairo falaram para ele, Jairo, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus fez o quê? Deixou-os para trás. E seguiu somente com Jairo, sua esposa, e os 3 discípulos. Os outros ficaram. Quando Jesus chegou na casa, havia um choro, havia uma lamentação, e provavelmente já era o velório ali, né? As pessoas, na tradição judaica, eles choravam e se lamentavam, e batiam palmas e cantavam durante uma cerimônia de um funeral. Era uma cerimônia já de funeral. E ele chegou lá, e o que aconteceu? Ele falou assim, para que esse alvoroço? Para que tudo isso? A menina está somente dormindo. Aí o que as pessoas fizeram? Elas riram de Jesus. As pessoas riem de Deus. Mas as pessoas não riem de Deus com deboche. Muitas vezes, eu e você temos rido de Deus. Estamos rindo de Deus. Quando Deus fala para você, olha, acredite, persevere, permaneça. Aí você fala, ah, Deus, tá bom, já foi, eu entendo. Você faz pouco caso de Deus. A palavra de Deus é vida. Jesus conhece de vida. As pessoas conhecem de morte. Nós entendemos de morte. Nós vemos a morte. Nós presenciamos a morte. Mas Jesus conhece de vida. Jesus tem a vida. Somente Jesus é quem pode dar vida. E quando Jesus chegou naquela menina, e ele mandou essas pessoas que riram, também falou, então vamos fazer o seguinte, ninguém mais vem. Vamos só aqui, ó, só nós 6, né, que eram os 3 discípulos, o pai, a mãe e Jesus. Vamos lá. Levou no quarto, imagina para um pai, para uma mãe, eles estavam lá, e eles viram a sua filha, sem vida, pálida, semblante já de morte. Havia um ar de morte naquela sala. E Jesus olhou para aquela menina e disse, Talita cumi. Quando ele diz Talita cumi, a nossa tradução diz assim, menina, eu te ordeno, levante-se. Mas se você for lá na origem, no original mesmo desse texto, na raiz do texto, essa frase, Jesus ele falou na língua materna dessa menina, que era o aramaico. E ele disse para ela, Talita cumi. O Talita cumi não é uma palavra formal, não é menina, eu te ordeno, levante-se. Mas é como um pai que chega na sua filha, quando ela está atrasada, e fala assim, filha, acorda, já deu a hora. Jesus ele tratou essa menina como um sono. A morte dessa menina para Jesus não foi maior do que um simples cochilo. Ele tocou nela e falou assim, filhinha, acorda, já deu a hora, Talita cumi, é isso. E é isso o que Deus está dizendo para mim e para você, acorda. Aquilo que estava morto vai ter vida, não por mim, não pela minha coragem, não pela minha atitude, mas pelo poder de Deus. A palavra rema, a palavra de vida, não sai da minha boca, ela não sai da sua boca, de mim e de você. É a atitude, é a coragem, é a fé. Mas a palavra de vida só pode vir de Jesus. É somente da boca de Deus quem vem a palavra de vida. Nós temos que ter fé. Nós não podemos olhar para o lado, nós não podemos olhar para a adversidade, nós não podemos olhar para a circunstância. Olhe somente para Deus. Imagina com a situação de Jairo, quando ele estava chegando e ele estava indo e ele pensou assim, meu Deus, agora sim, eu encontrei Jesus, esse homem ele tem curado. Olha aqui, ele curou essa mulher que há 12 anos estava sofrendo e ele nem falou nada. A mulher tocou nele e foi curada. Esse é o homem, ele vai curar a minha filha.
Só que no meio do caminho veio uma palavra de desânimo, uma palavra de morte. E a palavra de morte foi lançada. A palavra de morte. E Jesus disse para Jairo: Jairo, o que ele quis dizer para Jairo? Jairo, não olha para eles. Continua olhando somente para mim. Olha para mim. E esse pai, mesmo sabendo que a sua filha estava morta lá na sua casa, ele continuou acreditando em Jesus. E eu imagino que cada passo que Jairo ia dando em direção à sua casa era uma dor, era uma agonia, era uma dúvida. Ele falando assim: minha filhinha morreu, meu sonho morreu, a minha esperança morreu. Se Jesus não tivesse demorado tanto, quem sabe? Mas tudo bem, vamos lá. E ele continuou indo com Jesus. Talvez no seu coração estava dividido, mas ele estava andando com Jesus. E eu quero que você feche o seu olho, os seus olhos, nessa manhã. O pastor Willy irá nos conduzir em oração mais uma vez. Qual é a adversidade? Qual é a circunstância que tem gerado morte na sua vida? O que tem atrapalhado você de viver a plenitude de Deus em sua vida? O que tem tirado a vida? O que tem atrapalhado? O que tem interrompido? Essa menina de 12 anos, foram 12 anos de vida, de alegria. A sua vida foi interrompida. E essa jovem, que havia 12 anos, que a sua vida havia sido interrompida. Era sofrimento, e sofrimento, e sofrimento. Feche os teus olhos. Palavra do trono do Pai para você. Tão somente creia. Essa é a hora. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Palavra de Deus de novo para você. Tão somente creia. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Deus, porque de uma maneira pessoal o Senhor decidiu nessa manhã falar com a igreja, falar com os nossos corações, falar com aqueles que entraram aqui nessa manhã, talvez passando por lutas, problemas, dificuldades. Pai amado, e nós queremos, Senhor, que aquele mesmo poder que ressuscitou aquela menina, aquele mesmo poder que curou aquela mulher com fluxo de sangue nessa manhã, que esse poder que vem do trono do Senhor, ó Pai, seja derramado sobre a tua igreja agora em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, visita, Deus, sara, restaura, liberta, Deus amado, em nome de Jesus, toca a tua igreja agora, que o teu povo pela fé venha tocar nas tuas vestes, que o teu povo, Pai, pela tua fé, Paizinho querido, em nome de Jesus, venha, Senhor, andar com o Senhor, crer no Senhor, permanecer firme, ó Deus, diante das adversidades. Pai amado, coloca isso no nosso coração. Deus, esse texto maravilhoso, quando o Senhor diz que Jesus não se importou com a notícia. Pai amado, nos dê essa capacidade, que quando vier, ó Deus, más notícias, quando vierem más notícias, Paizinho querido, que nós não venhamos olhar para a circunstância, mas olhar para Jesus, olhar para a palavra, para as promessas. Não temas, eis que sou contigo. Pai amado, derrama sobre a tua igreja nessa manhã. Ó Deus, derrama, Senhor, essa unção que leva o teu povo a caminhar em vitória acima das circunstâncias, Pai amado, em nome de Jesus, permanecendo firmes, sendo humildes, Pai, sendo inconformados, ó Deus, com circunstâncias que nós precisamos nos levantar contra elas, e derrama sobre o teu povo a coragem, a ousadia de andar acima dos problemas, acima das adversidades, andando ao teu lado, Pai. Que o amor do Pai, que o amor maravilhoso desse Pai, que nos amou de maneira tremenda, que deu o seu Filho, que esse amor, que essa graça do Filho, que a unção, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito Santo,
seja derramado à tua igreja agora. Aqueles que estão aqui nesse auditório, aqueles que nos assistem pela TV, aqueles que nos assistem pela internet, Pai amado, que essa unção sobrenatural seja ministrada sobre o teu povo agora. E que o teu povo tenha uma semana permanente, constantemente ligados, conectados com o Senhor. E que eles venham ter uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias. Nós oramos entregando cada um deles nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vai na bênção, vai na paz. Que Deus te guarde, que você tenha uma semana na presença do Senhor de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Tão somente creia no Senhor em nome de Jesus.